Bom dia! Bom dia! Segunda-feira, 14 de abril de 2025, nossa primeira edição do dia. A educação pública brasileira está atravessando um momento crítico. Segundo o Censo Escolar de 2023, 6 em cada 100 alunos do ensino médio simplesmente desaparecem das salas de aula. Parece um número pequeno, Mas quando a gente olha com mais atenção, percebe que esse número tem cor, território e classe social. A evasão entre estudantes pretos e pardos, por exemplo, é ainda maior, 6,3%. E entre estudantes indígenas, no ensino fundamental, chega a 7,3%. e esses números não são só estatísticas frias, sabe? São histórias reais. Uma aluna me contou que caminhava 2 horas todos os dias para chegar à escola. Isso porque não tinha transporte público onde ela morava. E no fim ela teve que abandonar os estudos. É isso. A evasão escolar está diretamente ligada à pobreza, à distância entre casa e escola, à falta de infraestrutura. Não é uma escolha individual. É o reflexo de um sistema que falha em garantir o mínimo. E tem mais. A violência nas comunidades. A falta de creche para estudantes que são mães. O medo constante da reprovação. A escola muitas vezes não acolhe. Ela empurra para fora. Um professor me disse que às vezes sente que está lutando sozinho, como se estivesse remando contra a correnteza. Ele vê os alunos sumindo, um por um, e não consegue fazer nada. Mas mesmo assim, tem gente resistindo. Uma aluna da EJA me contou que voltar a estudar foi como recuperar a própria dignidade. Ela disse: "Quando entrei de novo na sala de aula, senti que tinha um lugar no mundo." Isso mostra como a escola pode ser também um lugar de acolhimento. Alunos relembram com carinho os professores, os amigos, o cheiro da merenda, até o barulho do recreio. É um espaço de memória e afeto. E quando a escola ouve essas vozes, ela começa a mudar. Escutar o que esses estudantes têm a dizer é fundamental. É a partir disso que a gente constrói políticas públicas de verdade. Aliás, já tem algumas iniciativas que tentam enfrentar esse problema. O programa Evasão Zero em Águas Lindas de Goiás, por exemplo, criou estratégias locais para buscar os alunos que deixaram a escola. E a Busca Ativa Escolar, que é uma parceria do Unicef com a Undime, também tem feito diferença em alguns lugares. A ideia é simples: identificar quem está fora da escola e entender por quê. Mas essas ações, por mais importantes que sejam, não resolvem tudo. Porque o problema é estrutural. A forma como o Estado organiza e distribui o acesso à educação ainda é profundamente desigual. E é aí que entra o caso do Pará. Você conhece o SOME e o SOMEI? Claro! O SOME foi criado em 1982 para garantir o ensino médio em regiões de difícil acesso. E o SOMEI, que veio depois, era voltado especificamente para comunidades indígenas. Era uma política que funcionava. Graças a ela, muitos jovens puderam estudar sem precisar sair de seus territórios. Uma conquista imensa. A professora Vânia Alexandrino é um exemplo disso. Ela se formou graças ao SOMEI. E disse uma frase que ficou na minha cabeça. Não é só sobre educação, é sobre nossa existência como povo. Infelizmente, essa política está sendo desmontada. Uma lei estadual desestruturou o modelo modular, revogou direitos trabalhistas dos professores e desorganizou completamente o funcionamento do sistema. O impacto foi tão grande que centenas de lideranças indígenas, quilombolas e professores ocuparam a sede da SEDUC em Belém. Foi uma resposta direta ao apagamento que está em curso. E o governo, em vez de dialogar, espalhou desinformação nas redes sociais. Disse que o movimento era político, que os professores estavam mentindo. A justiça teve que intervir e mandar tirar as publicações do ar. O que está acontecendo no Pará mostra como a luta por educação está diretamente ligada à luta por território, por identidade, por memória. E enquanto tudo isso acontece, outra disputa se desenrola nas escolas públicas: a imposição de práticas religiosas. O caso dos intervalos bíblicos em Pernambuco chamou a atenção nacional. O Ministério Público convocou uma audiência pública em novembro de 2024 para discutir essa questão. Alunos estavam organizando cultos durante o recreio, com apoio de diretores. Parece algo pequeno, mas não é. Imagine um estudante de uma religião minoritária, ou sem religião, num ambiente onde a escola, mesmo que indiretamente, reforça uma prática religiosa específica. Mesmo quando é opcional, existe uma pressão social enorme.
a escola deixa de ser neutra e passa a reforçar um credo. E isso fere diretamente a laicidade do Estado. A Constituição é clara. O Estado é laico. E a escola, como espaço público, deve garantir pluralidade, respeito e liberdade de crença. Não se trata de ser contra a fé, mas de entender que a fé é pessoal e a escola precisa ser de todos. Um espaço que acolha, não que exclua. E mesmo diante desse cenário tão tenso, ainda há pequenas revoluções acontecendo. Uma comunidade quilombola, por exemplo, decidiu criar uma biblioteca comunitária quando viu que os alunos não tinham acesso a livros. E tem professores que estão criando hortas pedagógicas com os alunos. Eles integram o currículo com os saberes tradicionais da comunidade. A escola deixa de ser um lugar de reprodução e passa a ser um lugar de criação. É a educação como prática de liberdade, como dizia Paulo Freire. Uma educação que escuta, que cuida, que transforma. Então ainda há esperança? Sempre há. Mas é uma esperança que exige ação. Como disse um educador, não basta abrir a escola. É preciso fazer dela um espaço onde todos possam permanecer. E qual seria o primeiro passo para isso? Garantir o básico: transporte, alimentação, materiais. Mas também valorizar a escuta, reconhecer as culturas, respeitar as diferenças. E, acima de tudo, fortalecer as políticas públicas nos territórios mais vulneráveis. Parece um desafio enorme. Mas é um desafio que vale a pena. Porque quando a educação floresce, ela transforma tudo ao redor. Como disse Paulo Freire, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. E hoje, mais do que nunca, precisamos dessa mudança. Lembre-se, o POVcast vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã, ao meio-dia e às 5 horas da tarde. Nos sábados, temos a edição única ao meio-dia. Até mais tarde! Até!